Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que vão chegando, que vão chegar. Boa noite, Marúcia. Boa noite, Lenira. Boa noite, Fernanda. Meus irmãos que estão chegando. Vocês que estão chegando, então vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu diria que vocês pudessem pôr as mãos sobre mim onde vocês estão, Rosângela, e vamos pedir que o Espírito Santo possa vir sobre vocês, sobre mim, através da oração que a igreja nos ensinou sobre o Espírito. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos, Fernanda, Rosângela, Vanessa, Adriana, Lenira, Marúcia, irmãos e irmãs que estão chegando. Muita alegria estar aqui hoje com vocês de novo, nessa sexta-feira, para a gente estar falando um pouquinho hoje sobre Maria e o papel da mãe na família. Maria e o papel da mãe na família. É muita alegria para mim estar falando dessa nossa mãe, nossa querida mãezinha, a Imaculada Sempre Virgem Maria. Virgem e mãe. Então, para a gente começar, temos o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, que narra a anunciação de nascimento de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Maria é, então, a única mulher que pode dizer, com todos os atributos, é a mãe natural de Jesus, na ordem da natureza. Ela é a mãe de Jesus Cristo, ela é mãe de Deus. Então, vemos que o anjo pronunciou para ela uma palavra de salvação e anunciava um evento de expectativa suprema
que era a vinda do Messias. Só que revelou muito mais sobre isso, dizendo para ela o seguinte: olha, esse Messias, esse ungido, este Cristo, é o Filho do Deus Altíssimo. Ele vai se chamar Jesus, aquele que salva. Olha só o que Deus falou. Você vai ser mãe. Você vai ser mãe do Filho do Deus Altíssimo, do Pai. Ao final do diálogo com o anjo, ela diz o quê? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E ao falar isso, ao declarar esse sim, a igreja, quase todos os documentos que falam sobre ela, eu gosto muito do João Paulo II, mas vou pegar aqui um do Concílio Vaticano II, e que diz que a importância deste momento da ouvir a palavra de Deus e dizer sim para que os desígnios de Deus acontecessem ali, na casa dela, na vida de José e na vida de um povo. Então, quando nós vamos estar falando um pouquinho sobre Maria e o papel da mãe na família, vamos estar sempre tentando correlacionar a você que é mãe, você que é mulher, ou você que não é mãe. Se não é mãe da parte biológica, pode ser de uma dimensão superior, espiritual. Vamos estar tentando falar um pouco sobre isso. Então, o que Maria ensina em primeiro momento para você que é mãe, hoje que tem filho já crescido, ou que já morreu, ou que é pequenininho, ou que será mãe natural, ou que será mãe na ordem sobrenatural, cooperando com a igreja, com Jesus e com Maria na geração dos filhos de Deus. Então veja que Maria é aquela que diz sim a um desígnio de Deus, e ao dizer sim, a vontade de Deus se realiza dentro dela, gerando lá no profundo dela, concebendo o filho. Então permite Maria que ela possa dar a esse Filho eterno de Deus uma humanidade. Cooperando na fé, ela permite que o Verbo se faça carne, ou seja, se torne homem, verdadeiramente homem, com corpo e alma, e ao mesmo tempo que sempre foi e sempre será Deus. E ali naquele sim acontece o grande mistério da encarnação. Então, quando Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, o Verbo se fez carne. Deus se tornou homem. Jesus se tornou homem. Então, não foi fecundada por um embrião, por um esperma, foi por obra do Espírito Santo, e nós vemos isso claramente lá em Mateus, por obra do Todo-Poderoso Espírito Santo, e foi falado em Lucas, que foi concebido, foi pelo poder miraculoso do Espírito Santo. Muito mais miraculoso do que aconteceu com Isabel, que era estéril, com Zacarias, que era os pais de João Batista, porque ali teve a ação de Deus, mas também teve a participação de João Batista. Maria não. Foi uma ação poderosa, miraculosa de Deus, cumprindo a palavra de Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá, e eis que uma virgem dará à luz. Então a virgem, ao acolher a palavra de Deus na sua inteligência, no seu coração, ao ouvir e acolher a palavra de Deus, ela nos ensina a você, mãe, que ao fazer essa ação de ouvir a palavra de Deus escrita, ouvir a palavra de Deus através da igreja, ouvir a palavra de Deus através da tua oração pessoal e acolher essa palavra, guardar no coração e obedecer, você permite gerar no teu coração, na tua alma, Jesus Cristo, Filho de Deus. Só que ela gerou a humanidade, permitiu que a humanidade de Jesus pudesse vir. Isso é tão belo. E vamos ver o que o anjo falou para São José naquela época em que aconteceu esse grande mistério, esse grande prodígio da graça de Deus, de Maria se tornar a única que possa dizer, na ordem da natureza, porque ela é mãe realmente biológica de Jesus, ela é mãe de Jesus Cristo. Está escrito assim:
Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitar, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. E aí José, né, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo de Deus. Então, vem do Espírito Santo de Deus. Veja que o que vem do Espírito Santo de Deus toca no ser dela, a cobre, a palavra de Deus é enviada, o Pai também está falando ali pelo anjo, a palavra vem, ou seja, existe uma ação trinitária envolvente naquele momento, daquela que já era cheia de graça, porque foi criada sem pecado original, devido aos méritos de Jesus. Maria foi a mulher que foi feita por Deus, desde a concepção lá, miraculosamente, quando Adão e Eva, olha aí, quando Joaquim e Ana tiveram o seu conhecimento, Deus fez um milagre de não permitir que a herança de Adão e Eva, a herança do pecado, atingisse aquela que foi escolhida desde toda a eternidade para ser mãe do filho dele. E porque ela foi escolhida desde toda a eternidade, ela recebeu privilégios, e um desses privilégios, em virtude da paixão de Cristo, que ainda não tinha acontecido, porque Deus, né, é eterno, em virtude da obra de Cristo, ela estava, por antecipação, previamente foi concebida sem pecado. Então ela era imaculada, cheia de Deus. Deus já habitava em Maria desde a concepção, lá nos primeiros segundos de existência, os 9 meses do nascimento. Nunca ficou sem a presença do Espírito Santo em sua alma. Uma mulher que nunca pecou e não tinha o pecado original como nós. E que era cheia de graça. Não vazava a graça. Uma mulher cheia de graça. E o Espírito Santo, pela boca do anjo, diz assim: tu tornarás mãe. Em virtude dessa grande dignidade de ser mãe do Filho de Deus, ela tem privilégios especiais e graças especiais, porque ela foi desde esse momento aí associada a Jesus e à obra dele, a obra de redenção. Então não é qualquer mulher, é a mulher de Gênesis 1 de Apocalipse, que esmagaria a cabeça da serpente. E de Gênesis e de Apocalipse. Ela é a mulher que disse lá: colocarei inimizade entre ti e a mulher, porque esta mulher, e desta mulher viria a descendência que venceria o demônio e o venceu, que é Jesus Cristo. E todos aqueles que creem em Jesus recebem a vitória dele na cruz, e ao receber a vitória de Jesus Cristo na cruz, ao receber a graça do sangue de sua água, mediante o batismo, todos se tornam filhos de Deus. E todos que são filhos de Deus são filhos de Nossa Senhora, queiram ou não. Porque todos que são filhos de Deus são gerados pela graça da adoção filial. E a adoção filial nos torna participantes da natureza divina mediante o batismo, fazendo que você e eu sejamos pessoas cheias do Espírito Santo. Isso é uma graça que a igreja define como a nossa inserção no corpo místico de Cristo. Então a igreja diz que todos os fiéis batizados, eles são incorporados a Jesus Cristo mediante o batismo e tornados ali filhos de Deus, portanto membros do corpo de Cristo, corpo de Cristo. E Jesus é a cabeça que está ligado ao corpo, está ligado à igreja. Ora, você é membro, eu sou membro, e qualquer pessoa que seja batizada em nome do Pai, do Espírito Santo, como os evangélicos, como as pessoas, todos que são incorporados a esse Cristo, é membro do corpo de Cristo, e ao ser membro do corpo de Cristo, é impossível que não seja filho de Maria,
Compreendeu? Então, Maria não é mãe só da cabeça, ela é mãe da cabeça e do corpo. Se der tempo, nós estaríamos pegando alguns documentos mostrando isso. Então, Maria é a mãe de tudo, além de ser mãe da cabeça, que é Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, natureza divina, é uma pessoa divina, verdadeiramente com uma alma humana, com um corpo humano. Duas naturezas unidas aqui nesse mistério, através da pessoa de Jesus eterno. O eu quem fala é eterno, é Jesus Cristo. E nesse momento do sim, essa maravilha aconteceu, que alguns teólogos chamam de união hipostásica, união das duas naturezas, a divina com a humana, a divina com a humana na pessoa de Jesus, ali naquele momento da concepção. Então a graça que jorrou ali da maternidade divina é algo espetacular, que a igreja vai pensando, refletindo, nunca para de meditar. Tal é a grandeza. A mulher é santa, imaculada, concebida sem pecado, plena de graça, é mãe de Deus e, além de tudo, é virgem e continuou virgem depois do parto. Como assim é isso aí? Porque a Deus nenhuma coisa é você pode dizer impossível. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Deus faz coisas assim. E aí, o que tem a ver com você, mulher? Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Olha que modelo a igreja deu para todos nós e principalmente para você, mulher, que vive numa casa, tem uma família, ou que trabalha ou não trabalha. Olha que riqueza. Uma mulher modelo que vai te ajudar a viver a sua maternidade natural e a tua maternidade sobrenatural. Mas antes disso, vamos ler um documento da igreja que fala sobre a Virgem Maria e a igreja, chamado Lumen Gentium, lá no capítulo 8º. A bem-aventurada Virgem Maria, mãe de Deus no mistério de Cristo e da igreja, diz assim, número 53. A Virgem Maria, que na anunciação do anjo recebeu o verbo de Deus no seu coração e no seu corpo, e deu a vida ao mundo, é reconhecida e honrada como verdadeira mãe de Deus e do Redentor, remida de modo mais sublime em atenção aos méritos de Jesus Cristo e unida a ele por vínculo estreito e indissolúvel. Foi enriquecida com a sublime prerrogativa e dignidade de ser mãe de Deus Filho e, portanto, filha predileta do Pai e sacrário do Espírito Santo. Com este dom de graça sem igual, ultrapassa de longe todas as outras criaturas celestes, anjos, homens no céu e terrestre. Ao mesmo tempo, encontra-se unida na estirpe de Adão com todos os homens que devem ser salvos. Mas ainda é verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, porque o seu amor colaborou para que na igreja nascessem os fiéis, que são os membros daquela cabeça. É maravilhoso, né? Então, verdadeiramente é mãe. Jesus falou isso claramente lá na cruz, no momento do parto. Nosso parto aconteceu na quinta-feira santa, na sexta-feira santa, né? E no sábado na ressurreição. Ali estava acontecendo um parto. Que parto era esse? A geração dos filhos de Deus. Jesus estava dando a vida, sofrendo, expiando o pecado universal, quebrando todo o véu de pecado, dando o sangue dele e derramando a sua água. Do seu coração jorrou, do seu lado aberto pela lança, jorrou sangue e água. Estava gerando a igreja, derramando o seu espírito. Ele estava permitindo que a gente se tornasse filho de Deus. E já olhando para aquele que seria ali como que o nosso primeiro representante, olhou para João aos pés da cruz, olhou nos olhos dele, aqueles olhares de misericórdia, né, de Jesus, de fogo, de amor, e olhou para a mãe e disse, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí seu filho. Maria não era a mãe biológica de Jesus, de João, mas ali o Papa vai escrever, João Paulo II, na carta chamada Redentor do Homem, ali já estava se prefigurando a ação de Deus que associou a sua mãe ao projeto de gerar filhos através da igreja. Toda vez que a mãe igreja batiza, ali também Maria coopera com sua intercessão e com a sua vinculação com esta igreja e sua vinculação com Cristo,
para que mais filhos sejam gerados. E o que tem a ver eu, mulher? Você é uma mulher que tem vocação para ser ou virgem, né? O plano de Deus é muito desfigurado pelo demônio nesse mundo, mas o plano de Deus é o seguinte, como diz o Papa, numa carta, a missão da família cristã no mundo de hoje. O plano de Deus era o seguinte: a mulher e o homem ou é virgem ou vai viver a virgindade ou vai viver no matrimônio. A virgindade seguindo o celibato, o sacerdócio, a celibatária, enfim. Ou o matrimônio. Mas o plano de Deus foi assim, bagunçado pelo pecado de Adão e Eva, principalmente por Lúcifer. Então ele destrói tudo, faz uma confusão danada, não é assim? Porque ele é o confuso. Ele gosta de confundir, mentir e destruir. Mas então, Maria cooperou nesta graça. E ela gerou o seu filho. Então você que é chamada a ser mãe, e que é mãe, você cooperou com o dom da vida. Você cooperou para gerar filhos como para Deus. Você cooperou os filhos que você tem hoje, você também que é pai que está ouvindo, saiba que as crianças, os adolescentes, os adultos que já saíram de casa, eles não são nossos. Deus nos confiou, através da nossa liberdade, participar da geração que é dele, é eterna. Deus criou a alma daquele ser e nós colaboramos com o sim. E na medida que você permite, mulher, gerar uma criança, você está manifestando um ato de amor muito grande. Que responsabilidade, né? Só que não cabe aí. O que Maria ensina, quer ajudar você, quer me ajudar a entender? O que a igreja fala, o que o Espírito Santo está dizendo para a gente hoje? Que essa obra de gerar filhos para Deus, ela não se encerra quando é feito um filho ou uma filha. Ela precisa continuar no teu coração de mãe. Você, mulher, tem um dom da maternidade, que tem um dom da fecundidade, de você, como diz o Papa João Paulo II, numa carta Mãe do Redentor, tem nas suas entranhas, você foi criada, pensada por Deus, para acolher a vontade de Deus, gerar e permitir a gestação desse ser. Então você cria laços profundos com aquele que é gerado no seu útero. O homem, ele fica até um pouco, ele é exterior, mas não, a criança está no teu ser, está ali dentro, é umbilical, está sendo gerada ali. Os vínculos são fortes, tanto que a criança nasce, o cheiro da criança, da mãe, a criança já, ela bocanha ali, já quer mamar. Então o vínculo com o seu filho é um vínculo forte. A mulher no seio da família, a mãe no seio da família, olhar para Maria, precisa entender que nós precisamos, principalmente vocês mulheres, você tem uma importância muito grande no produzir vínculos dentro da família. Vínculos no relacionamento afetivo com o esposo, com o filho, com o neto. Porque vocês são aquela mulher gerada por Deus, como homem também, para manifestar esse amor gerador. Então esse amor gerador da mulher, ele não para por aí. Fato que as virgens, que são virgens, as religiosas, elas participam dessa maternidade de gerar vida. Como? A vida sobrenatural. Porque nós somos uma geração do natural, como você que é mãe viveu. Mas a geração do sobrenatural, a filiação adotiva, gerar o crescimento desse Jesus que está num coraçãozinho do teu filho, da tua filha, que hoje tem poucos anos, ou dessa adolescente. Colaborar com Deus na obediência como Maria, para que o verbo seja gerado no seu filho, no seu neto, no seu bisneto. E mesmo aqueles adultos que já saíram de casa. Bem, antes disso, Maria, ela é reconhecida como mãe de Deus, mas houve muitas pessoas que quiseram dizer que Maria não era mãe de Deus, era mãe só do Cristo, né? Maria era mãe somente da parte humana de Jesus, como pudesse separar. Então houve um homem chamado Nestório no século V, era bispo de Constantinopla, que dizia que Jesus Cristo, ele era verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Só que ele falava o seguinte, Jesus Cristo é Deus, ok, é uma pessoa, ele é diferente do Espírito Santo do Pai, ele tem uma natureza divina, ele é Deus. E ele também é verdadeiro monte, ele é o homem, ele é Cristo, Então ele tem um corpo e uma alma, uma personalidade humana e
e ao mesmo tempo possuía uma personalidade divina. Jesus teria duas personalidades, uma coisa meio monstruosa, esquisita. Na história falava isso. A igreja rechaçou isso de início logo, né? E no concílio de 431 de Éfeso foi definido que não, Maria é sim mãe de Deus, do Filho de Deus. Porque ele falava assim, Maria é mãe de Cristo, é mãe de Cristotocos, mãe do Cristo, geradora do Cristo só. E a igreja falou, não, ela é mãe de Deus, ela é Theotokos. E não tem dupla personalidade. Existe uma única pessoa. Aquela pessoa que fala que é o eu. Assim como você está ouvindo agora, eu sou o Leandro. Quando Jesus falava, o eu era a pessoa eterna do verbo. Por isso escandalizou a muitos quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Então é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo que está ali. E essa pessoa foi gerada ali na sua humanidade com a colaboração da nossa mãe. Então a igreja definiu e proclamou que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E Maria é Theotokos, mãe de Deus. Mãe de Deus, uma pessoa, duas naturezas. Amém? Isso então ficou muito claro. E Maria participa da igreja na geração de novos filhos. Você, mulher, além da dimensão material, que você tem a graça de ser mãe, existe a geração sobrenatural. Tem uma pessoa que São Paulo gostava muito, chamado Timóteo. Timóteo, ele era um homem de Deus. E olha só o que São Paulo escreveu, que nos ajuda a entender um pouquinho do teu papel de mulher e de mãe dentro da família, né? Ele lá na saudação, na segunda carta a Timóteo, no versículo 4, São Paulo faz alguns elogios à família de Timóteo, e particularmente a duas pessoas. Olha só. Quando me vem ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver para me encher de alegria. Conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a de tua avó Lóide e de tua mãe Eunice, e que não tem a menor dúvida habita também em ti. Vede que tanto a mãe Eunice como a avó Lóide de Timóteo, elas passaram uma herança de graça para Timóteo, que São Paulo elogiou. São Paulo fez um elogio. Por quê? Assim como Maria, na vida oculta, ela soube cuidar de Jesus. Ela soube educar Jesus na fé. Então, isso que é uma missão sublime da mulher hoje. Seja da mulher que trabalha ou seja da mulher que não trabalha. Porque a missão da mulher, da mãe, é uma das mais nobres, que é gerar filhos para Deus e produzir outros Cristos. Seja numa filha, seja no filho. Enfim, isso é uma riqueza. Eu vou ler um trecho deste documento chamado A Missão da Família Cristã no Mundo de Hoje, porque tem pessoas que podem achar que a missão da mãe, que trabalha em casa, que lava, que passa, ou que educa uma criança, é uma missão fácil, ou uma missão de menos valor da mulher que está trabalhando e estando dentro de casa, ou somente da mulher que só trabalha e tem dinheiro suficiente para cuidar dos próprios filhos, pagar uma pessoa para isso. Olha só o que a igreja fala, né? Lá nesse documento número 23, a missão da família cristã no mundo de hoje, exortação apostólica de João Paulo II. Se há de reconhecer às mulheres, como aos homens, o direito de ascender às diversas tarefas públicas, a sociedade deve estruturar-se, contudo, de maneira tal que as esposas e as mães não sejam de fato constrangidas a trabalhar fora de casa e que a família possa dignamente viver e prosperar, mesmo quando elas se dedicam totalmente ao próprio lar. Essa mentalidade, vai dizer, de querer valorizar a mulher que trabalha em casa, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque é um trabalho árduo, é um trabalho penoso, é um trabalho difícil, é um dos mais nobres, que é formar para a sociedade, para a igreja e para o mundo pessoas santas, filhos e filhas de Deus no amor. Então,
é uma das tarefas mais nobres. Bem, e ser mulher é uma dignidade que o homem não tem. A dignidade, quer dizer, nós temos dignidade comum. Eu, homem, você que é mulher que está me ouvindo, nós somos homens, nunca seremos superiores a vocês em nada. Porque o que é superior num ponto é relativo em relação ao outro. Então existe uma natureza comum. Você tem um corpo, tem uma alma, eu tenho um corpo, tenho uma alma. E Deus constituiu o homem e a mulher em igual dignidade. Você, mulher, foi criada à imagem e semelhança de Deus, como os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, e a mulher foi dado o dom da maternidade, o dom de colaborar com Deus de uma forma muito profunda no seu íntimo. E essa profundidade manifesta uma vocação singular que Deus deu a vocês, mulheres. E essas mulheres, por exemplo, que não podem ter filhos, e outras que se dedicam ao dom da virgindade pelo reino, elas colaboram com essa mesma potência de ser mãe, com essa mesma fecundidade, entregando seus corações para Deus como esposo e permite que haja uma participação na maternidade espiritual como Maria, que colaborou para gerar filhos e filhas para a igreja. Isso acontece com as celibatárias, com as viúvas, com as religiosas, que participam da maternidade na geração dos filhos na ordem da graça, filhos adotivos para Deus. Isso é uma grande riqueza, não é? Então vamos ver aqui, vamos adiantar um pouquinho. Bem, então a mãe tem uma responsabilidade de gerar na vida adulta, acompanhar. Olha, Jesus passou a maior parte do tempo dele, não foi pregando, curando, fazendo milagres. Na vida pública foram só 3 anos. Ele passou 30 anos comendo feijão com arroz de Maria lá, trabalhando na carpintaria. Maria educou, limpou ele, deu mamar, cuidou, ensinou. Ele foi submisso, aprendeu. Jesus foi educado por ela ali. Jesus obedecia Maria e José. Então Maria acompanhou muito tempo de Jesus, 30 anos. E assim, o que Deus está querendo dizer isso para você, mãe que trabalha, que não trabalha, está dentro de casa? O Filho de Deus estava ali no cotidiano da vida doméstica daquela casa, que as pessoas não conseguiam perceber a grandiosidade de 3 santos no mesmo tempo simples. Eles eram pobres. Maria não era rica, como alguns falam por aí, não, isso é mentira. Maria, filha de Sião, ofereceu lá 2 pombinhos do sacrifício, porque era a oferta da lei para os pobres. José era carpinteiro, então eles trabalhavam e Maria dava duro. Maria lavava as roupas de Jesus, certamente José cuidava da casa, fazia comida, fazia tudo, blá, 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 cuidava de Jesus, fazia não sei o quê. E nem por isso ela era inferior na santidade a José. Maria não tinha nada inferior a José na santidade, mas ela se colocava humilde como serva. Maria, cheia do Espírito Santo, colocava submissa a um homem que era pecador. Santo, né? Mas pecador. São José não foi criado imaculado. Ele era justo, mas não era imaculado. Maria era santa. E Maria conviveu com Jesus na vida oculta muitos anos, 30 anos. 30 anos que não foram desperdiçados. 30 anos que não são inúteis. Porque a santidade ela é construída no oculto, nas coisas simples do dia a dia, quando é possível, pelo poder do mesmo Espírito que estava na mãe, em Maria, ela oferecia tudo aquilo ali certamente para que pudesse formar o seu filho e salvação das almas. Então você que é mãe, que tem uma casa, transforme a tua casa numa oportunidade de crescimento na santidade e de união com Jesus Cristo, como? Pelo Espírito Santo, fazendo aquilo que São Paulo nos ensinou na carta dele. Tudo, mulher, mãe, que fizer, por palavras ou por obras, varrer, cozinhar, coisa, antes de fazer, faça uma entrega, uma simples oração. Jesus, eu te ofereço fazer isso tudo que eu vou fazer pelo meu esposo, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelos meus netos, por amor a ti, Deus, para a sua glória e salvação das almas.
a oferta de toda a realidade simples da vida, que é feita, que é desperdiçada por nós, por você, de repente mulher, que não é ofertada, você desperdiça. Tudo isso pode se tornar oferta ao coração de Deus mediante a caridade. Então Maria, olha só, ela cresceu, Jesus cresceu em estatura e sabedoria com esse exemplo de José e de Maria. O seu filho e sua filha, a olhar para você, a capacidade de acolher a palavra de Deus como Maria, de ouvir, guardar, meditar e obedecer, você nem vai percebendo, mas você vai gerando no seu filho, na sua filha, algo que vai gerando luz. Porque o vínculo seu com os seus filhos é algo muito forte. E ao olhar para você na caridade, ver que você ama Jesus Cristo é o centro da sua vida, mulher. Isso vai irradiando e vai atraindo mais do que com palavras. Muitos santos da igreja não pregaram o evangelho e saíram por aí fazendo milagres. Eles viveram uma vida oculta, no monge, no Carmelo, e a sua vida era totalmente entregue a essas coisas pequenininhas que rejeitamos. Era oferecido por amor, fazia com santidade e aproveitava com o Espírito Santo essas oportunidades para formar. Bem, mas tem uma advertência que é importante ser feita a você, mãe, que olha para Maria. Maria guardava a palavra de Deus. Ela sabia a eficácia da palavra de Deus. E porque ela sabia da eficácia da palavra de Deus, ela ao mesmo tempo, ela saía em missão, estava solícita. Era uma mulher atenta às necessidades presentes que estavam colocadas para ela. Na casa, fora da casa. Lembramos que Maria, depois do anúncio do anjo, ela guardou a palavra de Deus e lembrou a sua prima Isabel, que já era de idade avançada, estava grávida. O coração dela, cheio do fogo do Espírito Santo, uma mulher santa, mãe de Deus, virgem, continuou virgem, ela caminha em direção a Judéia para servir Isabel, para ajudar, para poder colaborar. Veja que é um amor que colabora, é um amor que se doa. Ela saiu de si. Não é uma coisa que ficou guardada. E o amor, quem ama, sacrifica. Quem ama muito sofre. Você que é mãe sabe que para poder gerar uma criança 9 meses, você sofre muito. Não adianta falsa modéstia, sofre sim. Tem enjoo, dor de cabeça, às vezes é difícil, tem irritação, o marido não compreende, não tem ajuda, é isso, aquilo, outro. Um conjunto de fatores que dificultam você manifestar amor por aquela criança sendo gerada. Então Maria, ela também passou por situações difíceis, né? E aí ela vai ao encontro de Isabel. Mas ela está atenta também nas necessidades. Então, o que Deus está falando para você? Deus te deu, mãe, um senso de percepção próprio da mulher, de ficar atento a detalhes das necessidades dos seus filhos, da igreja, dos padres, das pessoas com que você convive, para que você possa colocar entre Jesus e essa pessoa e falar para ela assim, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Então Maria sabia o poder da palavra de Deus, e aí que ela falou para aqueles homens, olha, fazei quando fez naquela festa de casamento que faltou vinho, fazei tudo o que ele vos disser, porque o que ele fala acontece, ele é coerente, eu conheço ele, já vivo com ele 30 anos e sei que ele é isso, ele é a coerência, ele ama e ele vai e pode fazer milagre. Então Maria, ela caminhou na fé. Maria teve contato com o mistério de Deus na vida daquele seu filho mediante a fé. A igreja fala, a sua intimidade não se dava só pelo físico. Pela fé ela teve um avanço espiritual e pela fé ela podia entender que aquele ali era mais do que os olhos podiam ver. Era o Filho de Deus. Por isso que eu estou falando isso, por quê? Então nós vimos o exemplo lá de Lloyd, de Eunice, que geraram na fé o pequeno Timóteo, que foi elogiado por São Paulo. Mulher, guarde isso aí, olha. Mãe, guarde isso aí. Vó, guarde isso aí. Homem de Deus, guarde isso aí, olha. O que Nossa Senhora certamente não deixar passar desapercebido. Olha o que São Paulo fala, segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. E desde a infância, olha só, desde a infância,
conheces as sagradas escrituras e sabes que elas têm um condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar criança, adolescente, idosos, filhos, neto, bisneto, marido, esposa, para ensinar, útil para repreender, útil para corrigir e útil para formar na justiça, na santidade, na vontade de Deus. Então, mulher, mãe, que na família você recebe de Deus o dom de gerar, se você acolhe com Maria, escuta a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, aguarda no coração a palavra de Deus, executa a palavra de Deus, você está gerando Jesus em você e você vai passar Jesus para os seus filhos. Vai passar Jesus para os seus netos, vai passar Jesus para o seu marido, vai passar Jesus, você transbordar Jesus. Por ela, o homem e a mulher de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Amém? Então, a mulher tem o dom de amar, esse chamamento de amar. Eu vou pegar aqui mais um texto, né, de João Paulo II, que escreveu, porque ele vai dizer o seguinte: naquele momento lá em Lucas, que está lá Jesus pregando o evangelho com convicção, aquela maravilha toda, as pessoas, de repente chega uma mulher e faz um elogio. Bem-aventurado sei que te amamentaram, o vento que te deu a luz. Jesus antes, bem-aventurado aquele que ouve e guarda a palavra de Deus. E o São João Paulo II, nessa carta chamada Mãe do Redentor, vai dizer que ali Jesus estava indicando, não foi uma crítica a Maria, na verdade foi um elogio, porque ela se tornou mãe, porque ela guardava a palavra, ouviu a palavra, praticou a palavra, que existia uma maternidade superior à maternidade natural. Então você que é mãe, entenda o seguinte: você é mãe do seu filho na natureza, ok? Tá aí o teu filho, tá aí sua filha, tá aí seu neto, tá aí. Existe a maternidade sobrenatural. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que ouvem a palavra e aguardam. Então, Jesus Cristo criou uma fraternidade superior. Existe, assim como existe uma fraternidade natural, que nós somos criaturas de Deus, somos irmãos segundo a natureza, existe uma fraternidade criada pelo poder do Espírito Santo, mediante a graça do batismo, o qual o homem se torna filho de Deus, e se tornar filho de Deus se torna irmão uns dos outros, ok? E essa dimensão que a igreja vai declarar clara em letras garrafais que Maria, ela foi associada por desígnio de Deus para ser mãe do Redentor, e ela acompanha toda a igreja e todos os homens e todos os seus filhos gerados. Ela cooperou com Jesus e permitiu assim na cruz, né? Lá naquele momento difícil. Ela disse novamente seu sim, que disse lá na Anunciação: aceito a oferta do meu filho. E a igreja diz que ali ela cooperou, e ela, unida ao seu filho, porque ela está unida de forma indissolúvel, ela é mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo, sempre será. Jesus eternamente será filho dele, naturalmente. E ela é gerada por Deus, filha do Pai, mas ao mesmo tempo esposa do Espírito, e ao mesmo tempo é mãe de todos aqueles que são adotados por Deus como filho. Então, meus irmãos, minha irmã, olha que riqueza, né? Olha que riqueza. Essa fraternidade sobrenatural que se assenta na graça da filiação adotiva, ela tem o seu fundamento, é claro, em Deus. E Maria coopera, e assim você, mãe, é chamada o quê? A cooperar com a simplicidade da sua vida cotidiana, na oferta do Espírito Santo para gerar almas. Os teus sacrifícios, tuas lágrimas, tuas dores, tua dificuldade no relacionamento com o marido, com o esposo, com o filho. Essa oferta é de suave, agradável odor ao Senhor. Agradável odor. Bem, teríamos muitas coisas para falar, né? Mas assim, uma coisa que eu queria só terminar ao final dessa carta, na carta que João Paulo II vai escrever sobre a mãe do Redentor, vai falar sobre a caridade. A mulher, ela tem um dom, Deus o criou, né? E hoje em dia isso é muito destruído, né?
a mulher, ela comporta esse componente que o São Paulo II falar, dessa capacidade profunda de dar amor no seu coração. O homem também é chamado a amar, é a vocação de todos. Então, é próprio da mulher esse, né? Ter esse jeito, o amor de Deus manifestado nessa doçura, nessa singeleza, nessa pureza. Então Deus criou a mulher para ser essa manifestação terna do amor de Deus, umbilical, profunda. Então o demônio tenta destruir em você que é mulher a tua capacidade de amar e de ser amada, de dar vida. A mulher foi chamada a dar vida. E você vai dar vida à medida que você é capaz de amar, crescer no amor. E amor, como eu falei, envolve sacrifício. Você que é mulher e que é mãe sofre muito. Esse teu sofrimento não pode ficar nas suas mãos, no seu corpo, na sua mente somente. Ele precisa ser direcionado para a maternidade sobrenatural que Deus te confiou. As virgens também participam disso. Maria era modelo para as mulheres que são mãe e modelo para as virgens, porque ela é mãe e virgem. A única que é mãe e virgem é Nossa Senhora. Esse é o mistério. A única que é mãe e virgem é Nossa Senhora, porque Deus pode tudo. Então ela coopera como virgem, permitindo que ela seja a mãe da multidão de filhos. E Deus o quis assim. João, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Leandro, eis aí sua mãe. E mãe, eis aí seu filho. Bem, eu acho que por hoje está ótimo. Que Deus possa trabalhar no teu coração de mãe, no sentido que na família você pode ser o coração, a expressão de vínculo de unidade e principalmente aquela que é capaz de gerar sua vida natural, uma vida sobrenatural. A sua intercessão colabora com a intercessão de Nossa Senhora. E unir a intercessão de Nossa Senhora é capaz de libertar, de salvar e ajudar almas a se encontrarem com Jesus. Pessoas nascer para Deus, pessoas conhecer a Deus. Então vamos lá, mães, vamos orar. A mulher chamada Mônica orou 30 anos pelo seu filho, pela conversão, diz, né? Os grandes estudiosos aí de Santo Agostinho, 30 anos, Santa Mônica orando lá. Ela era mãe biológica, mas na oração dela, na intercessão, na luta, na perseverança, sofrida, porque vocês mulheres já estão acostumadas a padecer por um tempo, tanto que vocês passam 9 meses ali padecendo por amor, mas logo depois, como diz Jesus que nasceu a criança, já não se lembra mais, porque a alegria é grande, porque nasceu uma nova vida. Então, se o teu padecimento é grande, e se você ama muito, isso é redentor. Ofereça isso com o Espírito Santo todos os dias, pela conversão dos seus netos, seus filhos, dos homens do mundo. Abra o teu coração para interceder como mulher, como mãe, para mais pessoas, como Maria faz. Se associe a ela. Ore para o seu marido, para o seu esposo, para aqueles que não se converteram. Santa Mônica orou 30 anos. E Deus gerou a graça e tornou filho de Deus, batizou, se tornou sacerdote, bispo da igreja e santo. Ou seja, Deus superabundou. Porque Jesus tem um carinho enorme por todas as mães. Ele ama a mãe dele demais. Ele disse para mim uma vez: muitas pessoas desprezam a minha mãe. Trata a minha mãe com mais carinho. Ou seja, Maria é sua mãe e é mãe de Jesus. O que é mãe da cabeça é mãe do corpo. E mãe merece amor, carinho, respeito, abraços, beijos. E essa mãe do céu, ela não cessa de orar por mim e por você. Então, mamãe, senhoras, mulheres, ou você que é virgem, ou você que é celibatária, você que vai estar ouvindo isso, a vocação da maternidade que está dentro de ti, mesmo que não esteja sendo acontecido, que você não tenha exercendo por um dom da virgindade ou celibato, ela não se extingue, não. Você pode canalizar isso para que Deus, mediante a igreja, possa salvar e gerar filhos e filhas para Deus. A fraternidade dos irmãos depende muito da mãe. Então a mãe precisa ser esse vínculo de perceber, e vocês mulheres têm este dom de perceber entre os irmãos aquilo que não está muito correto e colocar-se diante de Jesus para interceder. E certamente os filhos que são irmãos, Deus vai reconduzindo ao coração dele. Vamos orar um pouquinho? Pedindo ao Senhor, né?
Dá uma lida depois, tem alguns documentos da igreja. A Mãe do Redentor, João Paulo II, muito bom. A Missão da Família Cristã no Mundo de Hoje, João Paulo II, muito bom também. Dignidade da Mulher, João Paulo II, outro documento maravilhoso que fala sobre a dignidade da mulher, né? Vocês falam, mulher sofre muito porque ama muito. Quem ama muito sofre muito. E quem sofre muito tem a oportunidade de ser grande santo. Então, se isso for bem conduzido, o Espírito Santo vai fazer de você, mulher, uma grande santa. Então, aproveite, como Maria aproveitou os 30 anos de Jesus lá, ocultos, e foi crescendo, permitindo o crescimento da santidade. Assim como Jesus cresceu. Jesus era o homem que foi nos 3 anos, porque passou 3 vezes 10, 30 anos crescendo, amadurecendo, ouvindo, aprendendo, obedecendo, adquirindo virtudes. Então não menospreze aquilo que o mundo não vê na tua casa, no fogão, no lavar-roupa. Jesus está ali. E mesmo que essa fosse a tua única missão, ela não deixa de ser menos importante, porque formar para Deus filhos, educar na fé e produzir santidade, ensinar os filhos a conhecer Deus dentro da casa, é uma das maiores missões que um pai e uma mãe podem gerar. Fazer seu filho e sua filha se tornar cristão, amar Jesus e ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e amar Jesus de todo o coração. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai, meu Pai, nesse momento eu quero te agradecer, Senhor, pela minha mãe, a nossa mãe Maria. Obrigado, Senhor, pelo dom da Virgem Maria, a única que é virgem e que é mãe. Ó mãezinha, nós vamos a Ti e quero te apresentar, querida mãe, todas as suas filhas, crianças, meninas, moças, adolescentes, mulheres, casadas, solteiras, todas aquelas que são mãe, que cuidam dos seus filhos sozinhos, sem um esposo, todas as mães que estão espalhadas em nossas famílias, as mães das pessoas que vão estar ouvindo essa formação. Eu quero te pedir, mãezinha querida, a senhora que é mãe de Jesus, a única mãe na ordem da natureza, verdadeira mãe de Deus, e mãe de todos nós na ordem da graça pela adoção, a senhora nos acolheu, Maria, no teu coração como mãe. Sou seu filho, somos seus filhos adotivos, somos verdadeiramente filhos seu, Maria. E aí tem filhos me ouvindo agora, querida senhora. Mamãe, te apresento as necessidades das suas filhas que são mãe. Peço, Nossa Senhora, a sua intercessão e sua presença maternal junto a essas mães agora, que não sabem como educar os seus filhos, não sabem como formá-los, não sabem como fazer diante da dor de crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhores, com doenças, com síndromes, com enfermidades. Eu te apresento, mãe, que a senhora possa permitir que essas mães sejam associadas como a senhora está ao mistério da igreja e ao mistério da redenção do seu filho na cruz. Para que o sofrimento dessas mães, a dor, a sua luta cotidiana, as suas tarefas simples domésticas, o seu trabalho fora da casa, de todas as mães na sua variedade maior, grande que eu desconheço até, Nossa Senhora, possam receber da parte de Jesus Cristo e do Pai, o Espírito Santo que estava em ti, Maria, que está em ti. Ó Senhora, Virgem que gera vida, Mãe que gera vida, maternidade natural e sobrenatural. Fecunda, Nossa Senhora, com a sua intercessão, para que a fecundidade dessas mães possa desabrochar, para que essas mulheres sejam fecundas na caridade, na santidade, na vida afetiva natural, no afeto humano, no beijo, no abraço. Eu te apresento, Maria, mamãe, te apresento o papai, irmão Jesus e amigo Espírito Santo, todas as mulheres que têm vocação à maternidade,
que serão mãe ou que não serão mãe. Eu te apresento aquelas mulheres que querem engravidar, Nossa Senhora, e por alguma situação não conseguem engravidar. Eu peço a sua intercessão, Maria, por todas essas mulheres, que Deus quer dar o dom, mas que sentem a prova, assim. Sentem a prova de não conseguir engravidar. Eu peço a sua intercessão, querida Senhora, para que assim como Isabel e Zacarias receberam a visita de um anjo que comunicou um milagre, algumas dessas mulheres estão sendo representadas pelas pessoas que estão aqui agora nesse Instagram da comunidade. Receba pela sua intercessão, Maria, o prodígio, o milagre, o portento, a cura, a liberação da maternidade humana natural. E para aquelas que serão celibatárias, castas, virgens, ou viúvas, ou solteiras, moças, adolescentes, recebo já de viver a maternidade sobrenatural, para esperar em Deus e deixar que o coração seja local de fecundação para gerar santidade na igreja e dentro da casa, da família. Te entrego essas mulheres sobrecarregadas, Jesus, pelos afazeres domésticos, mulheres que muitas vezes que não têm a participação dos seus maridos, que sobrecarregados estão por trabalhar fora, trabalhar dentro de casa, ou porque trabalham só dentro de casa e que é muito trabalho, os maridos não colaboram. Peço a conversão desses homens, Nossa Senhora, a conversão desses maridos, desses jovens, desses filhos, para que as tarefas que são cotidianas também sejam partilhadas no amor mútuo, na caridade, na corresponsabilidade de quem ama e quem ama cuida. Eu te apresento, Nossa Senhora, o sofrimento dessas mulheres, que o Senhor conhece, as mulheres, mães doentes, mães enfermas. Intercedei, Nossa Senhora, pela cura daquelas que estão com coronavírus, com doença no corpo, na mente, na alma, ou de seus filhos que elas clamam a Nossa Senhora dia e noite pelo milagre, libertação das drogas, do vício, da prostituição, mulheres com filhos desempregados, com ansiedade, com angústia. Toca, Nossa Senhora, toca, Jesus. Abri, Pai, em nome de Jesus Cristo e pelos méritos de Jesus e de Maria, as graças infindáveis sobre essas mulheres, sobre essas moças, senhoras, viúvas, as mulheres que morreram, que partiram à salvação, a todos e todas, Senhor, homens que estão aqui, que colaboram com essas mulheres, que são filhos de seus filhos, Maria. Te entrego, consagro todos nós. Recebei-nos, Mãe, no seu acolhimento restaurador. Acolhei-nos, Maria, nas nossas dores e ajuda a levar a santidade de nossos lares, de nossas casas, de nossas famílias. Ó Mãe querida, trazer o perfume da santidade, derramando o Espírito Santo na sua intercessão sobre essas mulheres, esses homens, sobre seus filhos, sobre nossos lares. Trazei-nos, Maria, o verbo aos nossos corações. Ensinai essas mulheres a ser santas no corpo, na mente e na alma. Ensinai-nos, Maria, o caminho. Ensinai-nos a fazer a vontade do seu Filho. Ensinai-nos a ouvir, Maria. Ensinai-nos a acolher. Ensinai-nos a praticar. Ensinai-nos a emissão pelo amor. Que a caridade possa impedir essas mulheres a abrir o coração para viver uma maternidade sobrenatural que até hoje não descobriram. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo isso. Obrigado, Espírito Santo e Deus Pai. Eu vos agradeço, Márcia. Mamãe, te amamos. Aceitamos que visite a nossa casa. Aceitamos que faça parte da nossa história e que possa ajudar, Mãe, todas as mães a viver a maternidade natural e a maternidade sobrenatural que gera vida. Vida na casa, na família, a vida de Deus, a vida da santidade, a vida que salva, que é Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. A gente se vê até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.